Olá, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, eu sou o pastor Clóvis Costa e hoje eu trago para você informações preciosas a respeito da ideia exegética e a ideia homilética. Por que são duas e qual a distinção entre elas? Muito bem, como é sabido, todo texto possui uma ideia central. Essa ideia central é o tema que o pregador aborda na sua pregação. Trata-se do assunto do texto. Esse assunto é o assunto da pregação. E ele se constitui a ideia central do texto, o pensamento dominante do autor. Mas para efeito da arte da pregação, existem duas ideias. A ideia exegética, que é a ideia central do texto. Pois é, a ideia exegética ela é nada mais, nada menos do que o pensamento dominante do autor. É aquilo a respeito do qual o autor aborda ao escrever o seu texto. Essa é a ideia exegética. É a ideia que o autor tinha em mente quando escreveu aquele texto para os seus ouvintes ou para os seus leitores originais. Na contrapartida, existe a ideia homilética, que é aquela ideia que o pregador cria, constrói através do seu título. A ideia homilética nada mais é do que o título que o pregador dá para o seu sermão. Porém, esse título ele está baseado na temática do texto, ou seja, a ideia exegética que está no texto norteia a criação da ideia homilética construída por mim, pregador, por você, pregador. Assim sendo, toda pregação possui uma ideia exegética, que é o tema do texto, e uma ideia homilética, que é o título que o pregador deu ao sermão que ele vai pregar com base na ideia exegética. São duas ideias, mas uma, que é a exegética, comanda a outra, que é a ideia homilética. Por quê? A primeira é de autoria de quem escreveu o texto. A segunda é de autoria de quem vai pregar o texto. E se o pregador, pelo menos o pregador expositivo, ele entende que a sua responsabilidade é pregar exatamente o que o texto manda pregar, de modo que ele precisa fundamentar o título da sua pregação, que é a ideia homilética, no tema da pregação, que é a ideia exegética. Ou seja, esse equilíbrio precisa existir. A ideia original do texto aparece na ideia criada pelo pregador. Ou seja, ideia exegética, tema, ideia homilética, título. Ideia exegética, autor, ideia homilética, pregador. Beleza? Muito bem. Agora eu gostaria de trazer para você dois exemplos de textos para a gente poder consolidar esse entendimento. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, nesse texto, a preposição para indica o propósito, a finalidade, o objetivo para o qual o autor escreveu o que escreveu antes. Ou seja, tudo que vem antes foi escrito para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Assim sendo, nós entendemos que a ideia exegética desse texto é a experiência da vontade de Deus. Agora vamos criar uma ideia homilética. Nós, pregadores, criamos a ideia homilética. Pegamos a ideia exegética, que é trazida pelo autor no texto, e construímos a nossa ideia homilética. A ideia exegética, que é o tema do texto, é a experiência da vontade de Deus. Nós sabemos que o texto está falando ou quer falar alguma coisa a respeito da experiência da vontade de Deus ou da experiência com a vontade de Deus. A nossa ideia homilética traz isso acrescentando nossas ideias. Um exemplo bom de ideia homilética, que é o título, seria Passos Fundamentais
para experimentar a vontade de Deus. E o texto vem apresentando esses passos, que seria apresentar-se a Deus, não se conformar com o mundo e ter a mente renovada. Dando esses 3 passos, nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ok? Então nós temos aí a ideia exegética, que é o texto fala sobre a experiência com a vontade de Deus. E temos a ideia homilética, que é passos fundamentais para experimentar a vontade de Deus. Ok? O segundo texto que nós podemos usar para ilustrar essa explicação é o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 14 ao 20, onde o Senhor, reunido com seus discípulos, fala a respeito da última Páscoa e introduz a primeira ceia. Vamos ler o texto. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e repartiu entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Note que no texto há uma repetição de ações, não em relação ao pão, mas em relação ao cálice, que representava o sangue. No versículo 17, ele toma o cálice da Páscoa, mas ele repete esta ação no versículo 20, quando ele menciona que está tomando o cálice agora, mas este cálice é o cálice da nova aliança. A aliança que é estabelecida no seu sangue, não mais no sangue de animais ou no sangue de cordeiros. Assim sendo, nós entendemos que a ideia central desse texto ou dessa passagem, no capítulo 22, está tratando da transição de uma aliança para outra. Ou seja, a aliança anterior da Páscoa, que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que era celebrada anualmente e que apontava para a verdadeira Páscoa ou para o verdadeiro sacrifício de Jesus, está nesse momento sendo substituído pelo cálice da aliança fundamentado no sangue de Jesus derramado na cruz. Assim sendo, o tema, o assunto dessa passagem, ou seja, a sua ideia exegética, é essa: a aliança que Jesus estabelece conosco baseada em seu sangue. Essa é a ideia que o texto apresenta, portanto, a ideia exegética. Agora nós precisamos criar uma ideia homilética, que seria o título desse sermão, que poderia ser elementos indicativos de que temos uma aliança com Jesus. O texto apresenta esses elementos. Essa seria a ideia homilética. Elementos indicativos de uma aliança com Jesus. É uma aliança para ser lembrada. Quando Jesus fala que precisa ser lembrada em memória dele, para ser celebrada repetidamente. Quando ele fala todas as vezes que vocês se reunirem. Ok? Então, nesse texto, nós temos a ideia exegética, que é a aliança que temos com Jesus baseada em seu sangue. E a ideia homilética seria elementos indicativos de que temos uma aliança com Jesus. Ok? É isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha trazido um entendimento para vocês a respeito dessa temática, que é a ideia exegética e a ideia homilética. Não se esqueçam desse detalhe. A ideia exegética é o texto que fornece. Ela se constitui o tema, o assunto da pregação, que é o assunto do texto, tá? É o pensamento dominante do autor. E a ideia homilética é quando você pega esse pensamento do autor, essa ideia exegética, que é a ideia central do texto, e transforma em título. Esse título é a ideia homilética. É o título que vai carregar
a ideia exegética ao longo da apresentação do sermão.